Bom, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui uma aula e o assunto de hoje vai ser divisibilidade. Mas antes, deixa eu só apresentar os conjuntos principais, os conjuntos numéricos que a gente vai tratar aqui. Conjunto dos números naturais, denotado por essa letra N. Todas elas são com esse estilizado assim, né? Então, naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Alguns livros incluem o zero como número natural, outros não. Isso é uma questão de gosto. Isso não tem implicação em quase nada, assim, muito relevante. É mais uma questão de gosto mesmo, tá? Os inteiros são os naturais, os negativos e o zero. Beleza? Os racionais são as frações de números inteiros. P sobre Q, onde P é inteiro e Q também é inteiro, menos o zero. O Q não pode ser zero. Esse símbolo aqui é um menos de conjuntos. Tá? Você pode colocar um menos mesmo se quiser. Tá tranquilo. Os reais, denotado pela letra R, já é um pouco mais difícil de você definir. Não tem uma propriedade que você consiga passar dos racionais para os reais apenas usando soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, você tem um trabalhozinho a mais para definir o conjunto dos números reais. Mas a gente pode pensar o seguinte, essa aqui é a minha incrível régua, tá? A gente pode pensar na reta, certo? A reta real, e pode pensar o seguinte, vamos colocar o zero aqui, né? Aqui está o 1, vamos levantar uma perpendicular assim, de tamanho 1 também, e vamos traçar a diagonal aqui. Então, esse triângulo é retângulo, por Pitágoras, esse tamanho aqui é a raiz de 2, beleza? Então, se eu desço esse tamanho aqui, pego um compasso, coloco aqui, mexo esse tamanho e traço aqui assim, aqui vai estar o raiz de 2. Esse número raiz de 2, ele não pertence aqui, ele não é um número racional. Mais para frente a gente vai mostrar isso, fazer a conta. Então, se essa reta aqui só tivesse números racionais, aqui seria um buraco. Então, a gente pode pensar nos reais como sendo você pegar todos os racionais, colocar numa reta e tapar todos esses buracos. E aqui é a nossa famosa reta real. Beleza? Então, vamos lá. A primeira definição que a gente vai dar é a definição de divisibilidade, né? Dizer quando um número divide outro. Então, dados A e B inteiros, dizemos que A divide B se existe um C inteiro. Está real aqui, não sei porquê. Se existe um C inteiro, tal que B é igual a vezes C. Ou seja, mesma coisa aqui dizer que B é múltiplo de A. Beleza? Então, dizer que A divide B é a mesma coisa que dizer que B é um múltiplo de A. Tá certo? A notação que a gente vai usar vai ser a seguinte: A divide B. A gente lê-se A divide B. Para esse símbolo aqui. Tá bom? Então vamos lá, né? Alguns exemplos, algumas curiosidades. Primeiro, pode parecer esquisito isso, mas 0 divide 0. Por que 0 divide 0? Né? Pois 0 é igual a um número inteiro vezes 0. Esse K aqui, inteiro. Então, 0 divide 0. Veja, eu não estou dizendo qual é o resultado da divisão de 0 por 0. Mas divide. Pela nossa definição, 0 divide 0. Outra coisa de fácil observação é que 1 divide qualquer número. Para todo N inteiro. Beleza? Esse símbolo aqui é para todo. Você pode ler também qualquer que seja, ou para qualquer, né? Significa que qualquer que seja o elemento do conjunto a qual eu vou me referir, a propriedade vale. Beleza? Então, 1 divide qualquer cara porque N é 1 vezes N. Qualquer que seja o N. 0 também é divisível por qualquer... 0 é divisível por qualquer número. Então, N
divide zero, pois 0 é igual a 0 vezes n. E 0 é inteiro, né? Então quer dizer que 0 é um múltiplo inteiro de n. Então não tem muita graça, né? Deixa eu escrever uma proposição que também são propriedades dessa divisão, mas são propriedades um pouco mais relevantes e que a gente vai usar com uma certa frequência, tá certo? O que é que diz essa proposição? Dados A, B, C e D inteiros temos. E tem se D divide A e D divide B, então D vai dividir qualquer número da forma AX mais BY para todos x e y inteiros. Então D divide qualquer número dessa forma, tá certo, pessoal? O segundo item é que se D divide A e A é diferente de zero, então o módulo de D é menor do que ou igual ao módulo de A. Então, um divisor de um número tem módulo menor que esse número que ele divide. Tranquilo? Claro, se o número que ele está dividindo não for zero. E o terceiro item é uma transitividade desse conceito de divisão, de divisibilidade. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Tá? Vamos demonstrar isso aqui no finalzinho da folha. Deixa eu enquadrar aqui. Beleza. Né? Como é que a gente demonstra essas coisas? São propriedades da divisão que a gente vai usar bastante, principalmente essa. Essa a gente vai usar tanto que vai ter hora que a gente não vai estar nem percebendo o que está usando. Então vamos lá. Bom, D divide A e D divide B significa... Qual é a definição? Né? Dizer que D divide A e que D divide B é que existem inteiros Q1 e Q2, tais que o A é um múltiplo de D, né? Ou seja, A é igual a Q1 vezes D e B também. B é igual a Q2 vezes D. Dessa forma, temos que o AX mais BY é igual a... Quem é o A? O A é Q1D. Então vai ficar Q1D vezes X mais o B é Q2D. Então vai ficar Q2D vezes o Y. Olha, note que tem D em ambas parcelas aqui. Eu posso colocar D em evidência e a gente vai ficar com Q1x mais Q2y. D que multiplica Q1x mais Q2y. Agora, esse número aqui é um número inteiro. Por quê? Porque Q1, Q2, x e y são inteiros e aqui a gente só tem produto e soma de números inteiros, cujo resultado também é um número inteiro. Ou seja, AX mais BY é um múltiplo inteiro de D. Um múltiplo inteiro é quase que um pleonasmo, tá? Se eu falar múltiplo é porque é um múltiplo inteiro. Então, isso significa, isso é equivalente a dizer que D divide AX mais B. Mais BY. Para todos x e y. Né? Esse x e y aqui eu não fiz nenhuma restrição sobre esses caras. Então, qualquer que seja o x e o y, esse par x e y que eu pegue em Z, se o D divide A e o D divide B, ele vai dividir essa soma. Beleza? Deixa eu mudar de página agora. O item 2, ele diz o seguinte, o item 2 ele diz que D divide A e A é diferente de zero. Então, olha, se D divide A e A é diferente de zero, significa que existe
um Q pertencente a Z, tal que A é igual a QD. E veja, esse Q aqui tem que ser diferente de zero. Então, deixa eu colocar aqui. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se fosse zero, o resultado daria zero. E A não é zero. Logo, se eu passo o módulo, vai ficar módulo de A é igual a módulo de Q vezes D, mas o módulo do produto é o produto dos módulos. E veja, se esse cara não é zero e é um número inteiro, então o módulo dele vai ter que ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer coisa desse tipo. De modo que, se eu estou multiplicando D por uma coisa maior ou igual a 1, então esse resultado aqui é maior do que o módulo de D. E aí acabou, né? Módulo de D menor ou igual do que módulo de A, era o que a gente queria. E o terceiro item era A divide B e B divide C. Isso significa que B é igual a um Q1A e C é igual a um Q2B, beleza? E aí, cara, o C, ó, vai ser igual a Q2, quem é B? Q1A. Então, C vai ser igual a Q2, Q1 vezes A. Esse número aqui é um número inteiro, ou seja, C é um múltiplo de A, o que significa dizer, concluindo, que A divide C. E aí concluímos a demonstração dos 3 itens. Vou fazer um exercício agora para ilustrar isso. Então, o exercício é o seguinte, né? Se 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a K inteiro, então, A igual a B e A igual a 1 ou 2. É isso que a gente quer mostrar. A e B, aqui eu estou pegando A e B números inteiros positivos, né? Vou botar aqui naturais, inteiros positivos. Então, se a soma dessas duas frações aí dá um número inteiro, significa que os denominadores têm que ser iguais, e mais do que isso, tem que ser iguais e valer ou 1 ou 2. Beleza? Vamos lá, como é que a gente resolve isso? Vamos usar as propriedades que a gente acabou de provar. Então, esse K aqui, deixa eu fazer de azul que fica mais forte. Esse K aqui, ele é, somando essas frações, né, eu posso multiplicar aqui os denominadores. Que linha reta, hein? E aqui vai ficar AB, em cima vai ficar A mais B. Multiplica os denominadores, vai ficar AB, então AB dividido por A dá B, mais AB dividido por B dá A. Então fica essa soma aqui em cima. Isso é um número inteiro, tá, gente? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com que A mais B é igual a K vezes AB. Beleza? Então, ó... tem uma jogadinha que dá para fazer aqui muito interessante, que é o seguinte: eu posso passar o A para lá e ficar com o seguinte, ó, B é igual a KAB menos A. Mas veja uma coisa, o A com certeza divide essa parcela, porque isso aqui é um múltiplo de A. E o A com certeza divide ele mesmo. Então, pelo item 1, o que é que diz o item 1? Só para lembrar, o item 1 diz que se D divide A e D divide B, então D divide qualquer combinação do tipo AX mais B, Y, com X e Y inteiros. Isso é uma combinação de A e A, né? Isso aqui é KB vezes A, mais menos 1 vezes A. E A divide A. Então, veja, A divide essa parcela, A divide essa, logo A divide a soma, né? É uma subtração, mas é somar com menos A. Então, A divide essa subtração aqui, que seja. Então, A divide B. Oh, meu Deus. Agora. Bom, não vou cortar não, vai ficar assim mesmo. E do mesmo jeito, eu posso escrever o A como sendo KAB menos B. Mesma argumentação, pessoal. B divide essa parte, B divide essa parte, B divide o todo. E o todo é igual a A.
Então veja, nem A e nem B são zero, certo? Nem poderia ser, né? Primeiro porque são naturais, segundo porque eu estou fazendo essas frações aqui. Já não poderiam ser zero mesmo, de qualquer forma. Então, pelo item 2, a gente viu que se um cara divide outro, então o módulo desse cara aqui tem que ser menor do que o módulo, menor ou igual do que o módulo do cara que ele está dividindo. Então, daqui a gente conclui que módulo de A é menor ou igual ao módulo de B, e daqui a gente conclui que o módulo de B é menor ou igual ao módulo de A. Como esses caras são positivos, o módulo deles o módulo de A é igual a A e o módulo de B é igual a B. Então, A menor ou igual a B e B menor ou igual a A. A única possibilidade é que A seja igual a B. Então, essa primeira parte aqui a gente já provou. A igual a B. Agora eu quero provar que A tem que ser 1 ou 2. Então, vamos voltar para a expressão original, né? E substituir pelo que a gente já sabe. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre A mais A não é igual a B, então 1 sobre A também. Isso tem que ser um número inteiro. Isso aqui é 2 sobre A. O que é que isso aqui está me dizendo? Se essa divisão aqui dá um número inteiro, quer dizer que A divide 2. A divide 2. Quais são os divisores de 2? 1 e 2. Então, A tem que ser 1 ou 2. Beleza? Então, A tem que ser igual a B e A tem que ser 1 ou 2. Só tem essas possibilidades aqui. Por quê? Porque tem que ser um divisor de 2. E só para ficar claro, a gente pode fazer a conta, né? Ó, se A for igual a 1, a gente vai ficar com 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, que é 1 sobre 1 é 1, mais 1 que é 2. É um número inteiro. Beleza. E se A for igual a 2, a gente vai ficar com 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 1, que é um número inteiro. Então, beleza também. Essas são as únicas soluções aqui, A e B, para que isso aqui dê um número inteiro, né? Foi o que justamente que a gente estava querendo mostrar. Então, usamos essa parte aqui, ó, para mostrar que A divide B e também para mostrar que B divide A. Isso não estava no enunciado, a gente concluiu a partir daqui. E uma vez que a gente mostrou que A é igual a B, a gente usou esse fato para escrever essa fração. E aqui, ó, como isso aqui é um número inteiro, então 2 é igual a K vezes A, onde K é um número inteiro. Então, A divide 2. Um divisor de 2 só pode ser 1 ou 2. Beleza? Então, acabou aqui, gente. Não sei o que dizer no final. Vamos embora.